Mateus, capítulo 5, versículo 14, para a nossa meditação na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Amém? E vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre... Muito obrigado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós sabemos que toda cidade, tudo aquilo que é edificado sobre o monte, é de fácil visualização de todas as pessoas que possam passar naquela beira. Porque vai estar estendida, vai estar à vista, e todo aquele que olhar para ele vai ver. Então Jesus, ele está dizendo para nós o nosso chamado. Ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. E ele está dizendo, todos que olhar para você vão ter que ver. É um chamado que nós temos de sermos luz, de nós mostrarmos algo. Mas nós temos luz própria, irmão? Não. Então, se nós olharmos para uma pessoa no monte, à noite, com a lanterna, e ele está com a lanterna acesa, você vai ver a pessoa que está com a lanterna acesa ou você vai ver a lanterna acesa? Lanterna acesa. Porque a intenção de nós sermos luz não é nós sermos vistos. É que quem olhar para nós vê a verdadeira luz. Quem olhar para nós não é para vermos a nossa pessoa, mas é para que seja visto aquele que vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Ou seja, a intenção de Deus para conosco é que a verdade seja vista, é que a palavra de Deus seja vista. É a luz do mundo que brilha em nós, que é Cristo Jesus, que é a verdade. Aleluias. Então ele vai fazer esse corpo glorioso, irmão, chamado igreja. E ele simboliza a igreja com algo para que nós possamos entender na mensagem. Ele vai mostrar para nós quem é a igreja, irmão. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, você vai ver uma representação como é que a igreja é. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, ele vai dar uma demonstração para nós da igreja. Apocalipse capítulo 2, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Amém? Ele vai dizer assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Então a igreja é simbolizada aí com o que, irmão? 7 castiçais. Ou seja, alguém aqui conhece o que é um castiçal? Um castiçal é um só
com 7 hastes, com cada uma delas, ali em cima de cada haste tem uma lâmpada, é colocado um fogo. Não existia na antiguidade a luz que nós temos hoje. Era simbolizada a luz pelo fogo. Então, algo que Deus ele simboliza a igreja do Senhor é um castiçal de ouro que tem 7 hastes. Em cada ponta é colocada, vamos supor, nos dias de hoje, a vela. Quem conhece vela aí, irmão? Né? É colocada a vela com fogo e era iluminada a casa. A intenção de Deus, ele sempre foi que nós pudéssemos andar com a presença de Deus sobre a nossa vida, simbolizada. Isso aqui que é o símbolo da igreja, irmão. Um castiçal. Só que aqui são 7 castiçal em um. Como ele vai dizer, nós temos muitos membros, somos simplesmente um corpo. Aqui está o corpo de Cristo, aonde é simbolizado pelo fogo que é a presença de Deus. Nós somos representados como este castiçal. Mas ali tem algum fogo, irmão? Então ele sem o fogo, ele é alguma coisa? Não. Está apagado. Então a presença de Deus é que faz a diferença. João Batista ele vai dizer que eu diminua, que ele cresça. A intenção de nós como igreja do Senhor não é aparecer, é que Cristo apareça. Aleluia. Que a verdade apareça, é que a luz verdadeira na nossa vida seja manifestada. Então ele vai chamar nós da luz do mundo. E quando a gente tem luz, irmão, a verdade é manifesta. A palavra de Deus, ela é revelada. Porque a verdade, a palavra de Deus, ela vai dizer que a luz, ela tudo revela. Então, praticamente, Deus, ele está chamando você para quê, irmão? Revelar. Para revelar, para ser luz, para manifestar o que está errado. Porque a verdade, ela combate o erro, a verdade combate o pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele vai chegar e vai dizer, eu vim como luz, como verdade, para desfazer as obras de Satanás. Amém. Então Deus, ele tem essa atitude. E Deus, ele sempre coloca, irmão, os pastores para fazer este papel. E todas essas cartas que foram escritas em Apocalipse, ele vai dizer assim, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. E aí o anjo da igreja, quem é o anjo, irmão? Pastor. O pastor, simbolizado como as 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja. Porque Malaquias, ele vai ser, não é o Malaquias que está ali, não, irmão, não é o Malaquias que falou, não. Mas se você abrir aí em Malaquias, irmão, capítulo 2, versículo 7, você vai ver ele instruindo o que um pastor ele tem o papel de fazer. Malaquias capítulo 2, versículo 7, é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Malaquias capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer assim, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ou seja, aquilo que Deus ele está revelando para
João, lá em Apocalipse, dizendo que os pastores são os anjos de Deus. Aqui Malaquias está dizendo que o pastor, que o sacerdote, ele tem que ter a lei nos seus lábios para poder ensinar, para que a chama, a presença, o fogo que está ali apagado, mas não, aquilo que Jesus Cristo ele veio trazer, ele vai dizer, eu vim trazer fogo, queira eu que o fogo esteja aceso. Por quê? Os sacerdotes na antiguidade não estavam pregando a verdade, não estavam levando ao povo ao arrependimento, e nos dias que nós estamos vivendo, está se cumprindo aquilo que Paulo ele vai falar. Não extingueis o Espírito Santo de Deus, não apaguei a chama que ele veio acender. E hoje se prega muito o engano, se prega muito a mentira. Vinde como estáis, fique como quiser. Ou seja, não, ele está falando assim, vinde, mas se converta. Vinde, mas se transforma. Porque após de mim, tem que negar a si mesmo. Não tem como nós andarmos, falarmos que somos crentes vivendo em mentira. Não tem como nós dizer que somos crentes, andarmos no pecado. Ou seja, irmão, vão apagando a chama que Cristo ele veio acender na nossa vida. Porque o que convence o homem do pecado é quem? Espírito Santo. O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo de Deus? Quem é? Ele é a própria verdade. Ele é a palavra. João vai dizer, o Espírito é a verdade. Ou seja, aí ele vai dizer quem é a verdade. A tua palavra é a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela verdade. A verdade é a chama que Cristo veio acender nos nossos corações, porque o diabo ele foi e colocou água, a mentira no coração do homem, fez o homem enganador, mentiroso, traiçoeiro. Mas Jesus Cristo veio e falou assim, eu vim resgatar aquilo que havia perdido. Aleluia. Eu vim acender aquilo que estava apagado. Eu vim com a verdade, porque a verdade vai nos libertar da mentira. Amém. Do engano. Mas o homem gosta, né, irmão? A nossa carne gosta de uma mentirinha. A nossa carne é inclinada pelo erro, não é verdade? Jesus Cristo vai falar, irmão, que de maneira nenhuma a nossa carne pode agradar a Deus. De maneira nenhuma a nossa carne vai conseguir agradar a vontade de Deus, porque a nossa carne está inflamada pelo pecado. Ou seja, quem vive na carne não consegue agradar a Deus. Por isso que ele veio trazer para nós o Espírito, e o Espírito da verdade, porque a verdade é a inteligência que o homem precisa. Porque se nós falarmos aqui, qual é a diferença do homem para o animal? Raciocínio. Hã? Raciocínio. Raciocínio, inteligência. O ato de pensar, de raciocinar, o animal não tem. Então, quando nós vivemos no ato de pecado, de erro, de engano, nós estamos vivendo segundo a nossa carne. E praticamente nós estamos dizendo assim, você é um animal que não pensa, que não raciocina, que não tem inteligência alguma para viver segundo a vontade de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 12, abre em Romanos capítulo 12, ele vai mostrar para nós como é que nós devemos se achegar diante de Deus.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos. Está falando com quem, irmão? Irmãos. Então é nós, né? Então está dizendo: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando que o nosso culto, esse sacrifício que nós devemos fazer diante de Deus, tem que ser um culto com inteligência, ou seja, com sabedoria. Não é com culto na carnalidade, virmos aqui e fazermos besteiradas sem saber o que estamos adorando ou reverenciando, porque Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Aleluia! Então Ele requer isso de nós. Mas a chama que Ele veio trazer na nossa vida, nós não podemos viver como esse castiçal aqui, sem chama alguma. É preciso que a chama na nossa vida esteja acesa. Porque nós sabemos, irmão, que nós não podemos, se não está aceso, nós vamos viver aonde, irmão? No escuro. Nas trevas. Nas trevas. Então a chama na nossa vida tem que estar acesa. Porque Ele vai ensinar para nós. Em Mateus 6, versículo 22. Ele vai ensinar para nós, para que nós possamos cultuar Deus com inteligência. Tem que ter algo na nossa vida para que possamos andar na verdade segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22, ele vai nos instruir, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim: a candeia do corpo é o que, irmão? Os olhos. São os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então Ele veio trazer para nós o que, irmão? Luz, não é? O fogo. Ele chama nós como luz do mundo. Ele está falando assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas ele continua no versículo 23: se porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou seja, escuridão. Aí você pode aí parar e perguntar assim: como é que estão os teus olhos? Seus olhos têm luz? Seus olhos estão acesos? Teus olhos têm essa chama? Teus olhos têm essa presença? Você reparou que tem ali 7 castiçais, não é, irmão? E esses 7 castiçais, eles têm olhos. É preciso que nós possamos enxergar, ver, reparar o que está de errado nas nossas vidas, para que nós possamos colocar em ordem. Mas quem está no escuro não vê nada, porque a chama está apagada, a luz está apagada, anda em pecado e não consegue ver que está em pecado. Por isso que tem muita gente andando em iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, porque a chama, os olhos dele já estão apagados. Ele não consegue ver o seu erro, não consegue ver o seu pecado, por isso estão andando
em escuridão, É. em treva, porque a luz se Pagou. apagou. Aí nós vamos aprender quem é esses olhos, irmão. Você já parou para pensar quem é esse olho? Como é que é esse olho? Se essa chama mesmo está acesa na sua vida, porque ele vai dizer que nós devemos ser cheios de toda plenitude de Deus. O que é plenitude? Totalidade, completo. Então são 7 castiçais. Então o 7 tem que estar aceso. Se é o corpo de Deus, se é o corpo de Cristo, os 7 tem que estar acesos. Ou seja, são 7 Espíritos de Deus nas nossas vidas. Então a gente falava assim, nós temos luz. Só que a gente tem que ver se a gente tem luz, na luz da palavra, que é a verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Assim saberemos se nós estamos acesos ou se estamos apagados. Por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela ilumina as nossas vistas. E ele vai ensinar para nós, irmão, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 e 6, ele vai mostrar para nós esses olhos. Quem são esses olhos? Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6 vai dizer assim: E disse-me um dos anciãos, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, esses olhos que é a chama, que é o fogo, que ele veio trazer para nós, tem que estar aceso na igreja do Senhor. E isso é algo que ele quer demonstrar para nós. E nós dizemos assim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito. Aí nós precisamos saber que jeito que é esse Espírito, irmão. Quem são esses 7 Espíritos? Você já parou para pensar? Quem é esses 7 Espíritos? São os 7 Espíritos de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela é completa. Só basta você ler. Ela é como um quebra-cabeça. Ela vai montando e vai te mostrar, à luz da palavra, o caminho certo que nós devemos andar. Aí você abre em Isaías capítulo 11, versículo 2, vai mostrar para nós esses 7 Espíritos, irmão. Que é esses olhos que precisam estar acesos nas nossas vidas. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai mostrar para nós esses 7 olhos aí. Que são os 7 Espíritos de Deus. Não foi esse que nós lemos lá em Apocalipse? Não foi? Ele está dizendo aí. E repousou sobre ele. Porque está falando daquele lá, aquele cordeiro. Que está dizendo aqui, ó, o versículo 1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, que é Jesus. Da sua raiz um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, não é, irmão? O Espírito de sabedoria, 2, não é? O Espírito de inteligência,
o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o temor, o espírito de temor do Senhor. São quantos, irmão? 7. São 7 olhos. São 7 fogo que precisa ser aceso nas nossas vidas. Aí nós perguntamos: você está aceso? Está funcionando na sua vida esses 7 espíritos? Porque ele chama nós para sermos luz. E é este fogo que precisa estar aceso na nossa vida. É o Espírito Santo, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de inteligência, é o Espírito de temor, é o Espírito de sabedoria. E isso está tudo, irmão, voltado dentro da palavra. Dentro da palavra de Deus, nós só recebemos isso, irmão, quando nós alimentamos a nosso ser, a nossa alma, que é o nosso coração, que é esse aqui, a sua mente, o seu cérebro, com a palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade e o Espírito é a verdade. Aí se perguntar aqui, irmão, os crentes assim falar assim: irmão, essa semana, quanto capítulo da Bíblia você leu? Aí você vai ver, irmãos, que as pessoas vai dizer assim: eu estou apagado. Eu não estou acendendo, está apagado. Não tem como nós acendermos essa chama, esse fogo fora da palavra, irmão. Quem não lê a palavra de Deus, eu tenho uma coisa para te dizer: você está apagado. É só através da palavra que nós acendemos a chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver Jesus dizendo para os seus discípulos: é só parar para pensar. Ficar em aonde, irmão? Jerusalém. Revestido de quê? De poder. De poder. E é por quê, irmão? Você acha que é porque que ele está mandando ele ficar em Jerusalém? É só você basear naquilo. Eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Quem é a nova Jerusalém? A ataviada, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, a igreja. Quando ele está falando assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, é porque na casa de Deus é onde tem o pão, é na casa de Deus é que tem a palavra. Aí as pessoas pegam e falam assim: eu não vou na igreja. Fica apagado, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, o papel dele, nos seus lábios tem a lei de Deus, os mandamentos que vai te manter aceso. Aleluia. Aí não quero vir no culto de ensino, não quero ouvir a palavra, porque querem andar apagado. Porque Jesus ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, e apagado ninguém me vê. A intenção de Deus para conosco é para que ele seja visto na nossa vida. Aí eu pego e falo assim: eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de buscar a palavra de Deus. Não, irmão. Isso nos afasta cada vez mais da casa de Deus. Deus, ele tem a intenção na nossa vida é de nos salvar. A intenção de Deus é nos iluminar.
Ou seja, quando nós vamos para a casa de Deus, é para ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o quê, irmão? Boa. Luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Quando você vai andando, irmão, você vai estar tipo com a lanterna na mão, iluminando o seu caminho. E quem está olhando vai dizer assim: ei, que luz é aquela? Aí ele vai dizer: é a palavra. Que palavra é essa? A verdade. O que é a verdade? Aquilo que nos liberta, aquilo que nos transforma, aquilo que nos guia. Glórias a Deus. Mas esses 7 espíritos têm que estar acesos, irmão. Tem que estar presente na nossa vida. Aí Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Vós a vara. Se vós estiveres em mim e a minha o que, irmão? Palavra estiveres em vós, ei, pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Então a intenção de Deus é que nós estejamos na videira. Porque a videira, irmão, é aquilo que produz uva e a uva produz o vinho. E o vinho é um símbolo do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo representa a vida. Então, praticamente, ele está falando assim: ei, se você estiver em mim, na vida. Quem é a vida, irmão? O Espírito Santo de Deus. É aquele que ressuscita, aquele que tem vida, aquele que dá. Por isso que vai dizer: o mesmo que ressuscitou Cristo vos ressuscitará. Quem é que ressuscitou Cristo? O Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? A verdade. Quem é que ele faz? Ele ressuscita, ele dá vida. Ele está falando: se você estiver aqui na verdade, estiver no Espírito Santo de Deus, você terá vida, e vida com abundância. A intenção de Deus na nossa vida é que nós tenhamos vida. Mas para isso nós temos que estar na verdade. Porque o dia que Eva resolveu comer do fruto da mentira, irmão, comer da árvore falsa, comer do engano, Deus disse: você vai morrer. A mentira te mata, o engano te destrói. Ou seja, mas a verdade te liberta, te transforma, te salva e te dá vida, e vida com abundância. Mas é a verdade, a palavra de Deus. A intenção de Deus para conosco, irmão, é que nós possamos crescer. Ele quer que nós possamos alimentar-nos e ser fortalecidos. Mas para isso nós devemos alimentar de algo, da palavra, irmão. Você acha que Jesus alimentava como, irmão? Quando era criança? Hã? Ele alimentava com o quê? Leite. Vamos ver Jesus alimentando? Vamos ver? Como é que... Abre lá. Isaías, capítulo 7. Você vai ver Jesus aí alimentando. Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15. Isaías, capítulo 7. Vocês estão muito inteligentes. Você falou para lá. Ô, Senhor. Isaías capítulo 7, irmão, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Tá vendo como Deus gosta de mostrar para nós, irmão? Para que nós possamos enxergar.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome? Que é Deus aonde, irmão? Conosco. Ele está dizendo assim a ele: eu vou colocar a chama em você. Eu vou acender. É Deus aqui morando, a presença de Deus na nossa vida. E ele vai dizer: manteiga e mel. Jesus comia manteiga e mel. Comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Como é que a gente podemos escolher o bem e rejeitar o mal? A gente tem que saber o que é bom. E a Bíblia vai falar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Como é que eu posso saber a vontade de Deus se eu não conheço Deus? Se eu não conheço a verdade, que é o próprio Deus. Ele está falando, quando você se alimenta deste mel, quando você se alimenta dessa manteiga, você vai aprender a dizer não para o pecado. É só através do conhecimento, da chama, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas para isso você tem que comer manteiga e mel. Vamos lá em Provérbios 24, 13. Provérbios 24, 13. Amém? Vai dizer como, irmão? Come o quê? Mel. Meu filho. Porque é bom. Ou seja, a vontade de Deus, ela é boa, irmão. Ele está falando assim: come mel porque é bom. Come aí o melzinho que é bom. Que é doce ao teu paladar. Agora ele vai mostrar para você aí, ó. Tal, ele está fazendo uma comparação. Tal será o conhecimento de quê, irmão? Da sabedoria para a tua alma. A tua alma precisa alimentar da palavra. A tua alma precisa deste mel. E ele está dizendo: e se achares, haverá para ti galardão, recompensa. Ou seja, e não será contada a tua expectação. Ele está dizendo, quando você come da palavra, quando você alimenta da verdade, aí se você achar a verdade, irmão, se você encontrar ela vai trazer benefício para a sua alma. Ela vai trazer benefício para você. Mas tem gente, irmão, que está que nem Satanás, nunca se firma na verdade. Ele não consegue achar a verdade na verdade. Ele só acha um engano na verdade. Ele só sabe olhar as coisas que vai para o mal. Ele não consegue se firmar dizendo: a verdade é boa, a verdade é perfeita, a verdade é agradável. Mas não, ele quer sempre achar um jeitinho para que possa afugentar para o erro. Aí nunca vai ter o galardão, porque ele fala que um galardão ele está reservado para os perfeitos, para aqueles que forem fiéis. Ele está dizendo: aquele que anda na verdade vão receber o seu galardão. Mas tudo está dentro da palavra. Que a verdade é engano aqui, irmão? Tem engano na palavra de Deus? Não. E por que muitas vezes a gente queremos andar enganado, né?
É a verdade. A verdade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus, ele comia do mel, irmão, para quê? Para dizer, para trás de mim, Satanás. Na hora que o Satanás vem, irmão, ele sabe usar. Está escrito também na palavra. Não tentará o Senhor, teu Deus. Ou seja, quando nós se alimentamos da palavra, o diabo vem, mas você vai dizer para ele, para trás de mim, Satanás, porque é melhor obedecer a Deus do que fazer a minha vontade, que é mal, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela vai me ajudar a alcançar o céu. É só através da palavra. E a chama tem que estar acesa. Só anda apagado quem quer. Porque a palavra de Deus está aí. Por que você acha que quando você vai ler a palavra de Deus te dá sono? Por que você não consegue ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia, que você gasta 10 minutos, irmão? Quantos minutos você gasta para ler? 10 minutos você lê um capítulo da Bíblia. Se você for rápido, lê rápido. Com 15 você lê 3. É verdade. E no final do ano, você sabe o que aconteceu? Você leu a palavra de Deus todinha. Mas aí, o dia tem 24 horas, irmão. Aí a gente não temos tempo para tudo. Mas para aquilo que vai nos levar para o céu, não temos. Aquilo que nós não temos tempo para Deus. Passamos, quantos minutinhos talvez a gente, Quantas vezes você hoje já deslizou o seu dedinho no telefone? Quanto tempo você hoje deslizou a sua mão lá assim, fazendo assim? Quanto tempo? Marca o tempo que você vai ficar deslizando para cima e para baixo. Marca amanhã. Quanto tempo? Aí depois você vai dizer, e vai poder dizer assim, ei, eu estou apagado porque eu quero, porque eu estou dando meu tempo para Satanás, e não estou dando o meu para Deus. Aí a culpa não é de Satanás, a culpa é sua, porque ele está dando para nós a diretriz, o conselho, a retidão, a busca e o tesouro para nossas vidas. Não é assim que a palavra de Deus instrui, irmão? Mas ele vai dizer para nós também, irmão, que nós devemos se alimentar daquilo que nós somos gerados. Quem já mamou no peito da sua mãe? Quem bebeu leite materno? Você nunca mamou, não? Mamou o leite materno da mãe? Você sabia que esse leite materno, a criança sustentada pela mãe durante 9 meses, ele te livra você de 80% das enfermidades que há nessa terra? Você sabia disso? Que o leite materno, quem se alimenta do leite materno da mãe, é uma proteção para a sua vida aqui terrena? A pessoa que não se alimenta do leite materno da mãe, ele é mais frágil a enfermidades. Aí a palavra de Deus, ela vai nos instruir, irmão. Abra aí em 1 Pedro 2. Em 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Depois de Tiago. Está lá quase no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2.
Não tem como nós, irmãos, crescer e acender a chama na nossa vida, se nós não aprender aquilo que Jesus Cristo aprendeu. Dizer não para o pecado. E para isso ele vai dizer aí, ó, Pedro vai dizer, deixando o que, irmão? Pois toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas as murmurações. Tem muita gente que murmura, né, das coisas de Deus, né? Não posso isso, não posso aquilo. Não, começa a murmurar daquilo que é bom para a sua vida e proteção. Mas aí ele continua no versículo 2. Desejai o que, irmão? Afetuosamente como um menino novamente nascido. O leite o que? Racional. Não para quê? Por ele vai crescendo. Vai crescendo. E a Bíblia vai dizer que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele fazia o que, irmão? Crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, nós precisamos beber leite racional. Ou seja, como um menino novamente nascido. Ele está falando que é o leite da sua mãe? Ele está falando como um menino novamente nascido. Então ele está dizendo, você precisa morrer e depois nascer de novo. Por isso que Pedro está dizendo, e deixando toda a malícia. Ou seja, para nascer de novo, nós devemos morrer. Ou seja, nós devemos, o símbolo do batismo, que significa morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ou seja, é preciso o arrependimento. Então você nasce uma nova criatura, agora está dizendo assim, eu tenho que beber o leite da minha mãe. Eu preciso beber o leite da minha mãe. Aí quem é a nossa mãe, irmão? Jesus. 1 Tiago 1,18. Não, Tiago, capítulo 1, versículo 18. É o versículo, capítulo, o livro antes de Pedro, irmão. Tá, Pedro, só voltar para trás, é uma folhinha. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Amém? Amém. Está dizendo o que aí? Segundo o que, irmão? Segundo a sua Vontade. E a vontade dele é como? É boa, perfeita e agradável. Então ele tem algo bom para você. Ele está dizendo, segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, ele vai dizer, ele fez o que, irmão? Pela palavra. Gerou aonde? Pela palavra. Da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criação. Ou seja, quem gera é o que, irmão? Mãe. Ah? A mãe. Quem gera é a mãe. Então ele está falando assim, nós fomos gerados pela palavra da verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos alimentar então é de quem, irmão? Da palavra. É o leite. É a manteiga que você precisa. Para quê? Para que possa rejeitar o pecado. Para que a chama do Espírito Santo de Deus esteja acesa na sua vida. Mas é como, irmão? Na palavra. Você vai ficar apagado? Não. Você vai dar mais privilégio a ela? Você quer ser livre dos problemas? Quer ser livre
daquilo que vai te fazer mal? A palavra. A palavra de Deus, ela é boa, irmão. A palavra de Deus, ela é agradável. Ela nos ajuda a alcançar. A palavra de Deus, ela nos ensina. Vamos terminar aí no Salmo 19, versículo 7 ao 11. Salmo 19. A partir do versículo 7 ao 11. Ele vai dizer assim, o salmista: a lei do Senhor é perfeita. Ela faz o que, irmão? Ou seja, te dá uma tranquilidade. O testemunho do Senhor é o que, irmão? E dá o que? A quem? Os preceitos do Senhor são? E alegra? Quer ter um coração alegre? Tá aí o segredo. O mandamento do Senhor é? Puro. Ilumina. E ilumina faz o que, irmão? Os olhos. Você quer ter os seus olhos iluminados? Quer ter os seus olhos acesos, irmão? Amém. É os mandamentos do Senhor. É as ordens. É a palavra do Senhor. Obediência a Deus faz os nossos olhos estar acesos. E ele continua. E o temor do Senhor é? Limpo. E permanece? Eternamente. O juízo do Senhor são? Verdadeiros. Justamente. Aí ele vai no versículo 10. Mais desejáveis são do que? Ouro. Do que muito? Ouro fino. E mais doce do que o mel, o licor do favo. Também por ele É admoestado. o Deus. Servo. Para quê? Para o guardar. Nós somos admoestados, nós somos aconselhados por Deus. Para quê? Para guardar as grandes recompensas. Você viu as recompensas aí que traz os mandamentos? Você viu a recompensa que traz a palavra do Senhor? Você tem que guardar essas recompensas para você. Ou você não quer ser sábio? Hã? Quer? Ou seja, irmão, a palavra do Senhor, ela traz recompensa para a nossa vida. Ela traz benefício. Ela vai te ajudar você a vencer. Mas para isso, nós devemos fazer a nossa parte. Mas para isso, a preguiça tem que ser posta de lado. Ai, preguiça. Sai em nome de Jesus. Os obstáculos. Eu postei até no grupo da igreja, irmão. Quem lê a palavra de Deus 4 vezes, irmão, por semana, ou seja, 4 vezes na semana, ela vai fazer uma alteração total no seu cérebro, no seu coração. Ela vai te modificar de tal maneira, porque quem olhar para você vai falar, é diferente. Amém. Porque a boca fala O coração está cheio. e a nossa alma, o nosso coração se alimenta de palavra. Se você se alimenta da verdade, o que vai sair da sua boca? O que você vai viver? A verdade. Por que o diabo ele não quer que nós conhecemos a verdade? João 8:32.
Conhecereis A verdade, e a verdade vos libertará. É você buscar na palavra e você vai estar falando para Satanás: sai, me larga, me deixa. Ela está me libertando. Eu não quero nada com você. Chega para lá, distância de mim, porque eu estou na luz, eu estou na verdade. Mas para isso nós devemos ler. Você tem que cumprir o seu ofício, o seu chamado. Ele diz que você é luz do mundo, mas não é uma luz apagada, não é uma luz de treva, é uma luz que tudo revela, é uma luz que tudo mostra, para que nós possamos andar num caminho de retidão. Amém? Amém. Qual foi o tema que eu disse? Não despreza o seu chamado. Fala pro seu irmão aí do seu lado aí. Não despreza o seu chamado. Não despreze o seu chamado. Amém? Para que todo aquele que vem olhar para você possa ver. É um servo de Deus. Ficamos de pé, agradecendo a Deus.